Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. São os irmãos com a santa paz, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agradecer mais um dia de estar aqui na presença do Senhor, podendo trazer uma palavra. Agradecer a pastora Maria, pastor Josué, pela oportunidade. Não estão presentes, mas parece que quarta-feira a pastora já vai estar aí com a gente. E é que nem foi falado ontem, né? A gente sente falta quando a pastora não está na casa, né? Meus irmãos, eu vou ler em Números, capítulo 22, mas antes de ler, eu vou louvar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Números, capítulo 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Vamos louvar o Senhor então com louvor? Aleluia. Se os irmãos pudessem, nas palmas, acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Os olhos de fogo ele vem do alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, de toda a terra irá ver. Será que você está preparado para quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha, o azeite não pode pôr. A lamparina está acesa, o meu noivo vem buscar. O tempo está passando, a trombeta vai soar. Aleluia. Deixe faltar óleo, melhor ser vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, resolve, mas eu vou voltar. Vigia, 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 não deixe o óleo faltar. Vigia, vigia, não deixe o óleo faltar. Vigia, vigia, não deixe o óleo faltar. Se tu me pedir um pouquinho, resolve, mas eu vou voltar. Que tem óleo aí, que tem azeite essa noite aí. Você trouxe o azeite ou você já está cheio de azeite? Essa noite Deus quer honrar sua vida. Essa noite Deus tem resposta para a sua vida. Os olhos de fogo ele tem, do alto das nuvens do céu, com grande glória e poder, de toda a terra irá ver. Será que tu está preparado para quando esse dia chegar? Coloque sua fé na rocha, o azeite não pode faltar. A lamparina está acesa, o meu noivo vem buscar. O tempo está passando, a trombeta vai soar. Não deixe faltar óleo, melhor ser vigiar. Se tu me pedir um pouquinho, resolve, mas eu vou voltar. Vigia, 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 não deixe o azeite faltar. Vigia, vigia, não deixe o óleo faltar. Vigia. Me pedir um pouquinho, resolve, mas eu vou voltar. Só me fala do nosso Senhor Jesus, aleluia. Você viu, né, irmão? Aleluia. Nós temos que vigiar a todo momento, a todo tempo, para não ficar dependendo do azeite do irmão, do azeite do próximo, aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra que o tempo já está passando. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, nas alturas de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus,
Moabe temeu muito diante deste povo, porque eram numerosos, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, porque Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo que houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, ele rei dos Moabitas, este enviou um mensageiro a Balaão, filho de Beor, e a Pedor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, chamado, dizendo: eis que meu povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado de fronte de mim. Vem, pois agora, aleluia, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei, a que tu abençoarás será abençoado, e que tu amaldiçoarás será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas com preços dos encantamentos nas suas mãos. Chegaram Balaão e disseram a palavra de Balaque, e ele lhe disse: passa aqui esta noite e vos trarei resposta como o Senhor me fará. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa porventura, poderei pelejar contra ele. Expulsaram. Então Deus disse a Balaão: não irás com eles, nem maldiçoará a este povo, porque quando é bendito, ou seja, algumas Bíblias está escrito: eles são abençoados por mim. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-o ir conosco. E levaram os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque dizendo: Balaão recusou vir conosco, porém Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aquele, os que haviam Balaão, e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim, porque grande te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu aos seus servos a Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou coisa grande. Agora, pois, rogo que também aqui fiques esta noite, para que eu e o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te fizerem chamar, levanta-te, vai com ele, todavia fará o que eu dizer. Então Balaão levantou pela manhã, abordou a sua jumenta e foi com os príncipes a Moabe, e a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor Jesus,
Jesus, cada um que veio nesse culto. Abençoa, Pai, aleluia, cada um que veio, Senhor, nessa igreja. Abençoa as famílias, Pai. Abençoa nossa pastora Maria, nossa igreja, Pai. Abençoa, Senhor, toda a Santa Casa, todas aquelas pessoas que não têm onde ficar. Pai, não deixa que falta nada nas nossas dispensas, Senhor. Não coloca, Senhor Jesus, aleluia, nada que não for de Ti, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, é uma palavra extensa, é uma palavra aonde que eu pude trazer para vocês. Eu venho lendo desde quinta-feira, aleluia, procurando saber da história de Balaão. Às vezes você se pergunta, mas hoje é um culto de família. O que tem a ver Balaão com o culto de família? Eu quero dizer para vocês, meu irmão, porque o que Balaão fazia, muitas famílias ainda fazem, ou seja, não desapega das especiarias de lá de fora para poder profetizar na vida de pessoas. Deus, Ele quer pessoas ali firmes, pessoas que profetizam, mas que vêm realmente do céu. A palavra do Senhor diz que os filhos de Israel partiram e acamparam nas terras de Moabe. Quando Israel estava em guerra com os amorreus, Balaque presenciou Israel derrotando os amorreus. Israel pede ajuda a Moabe, mas ele nega. Então a história que eu venho trazer para vocês tem um fato muito interessante. Israel, ele estava em guerra. Israel estava junto em guerra com amorreus. Israel pede ajuda para Moabe, mas Moabe, ele se nega a ajuda, meus irmãos. E aí, quando Israel estava em guerra com os amorreus, Balaque presencia Israel derrotando os amorreus. Ele apresenta pessoalmente Israel pedindo, aleluia, ajuda para Moabe, mas Moabe, ele se nega. Moabe, ele nem imaginava que Israel ia ganhar aquela guerra. Moabe nem imaginava que o povo de Israel estava amparado por Deus, que aquele povo era um povo escolhido por Deus. Como eu li a Bíblia para vocês, foi um pouco extenso. Chegou na parte onde Moabe viu que eram numerosos o povo de Israel. Ele viu que ia ser estraçalhado. Aqueles soldados de Israel iam derrotar todos aqueles de Moabe, do povo de Moabe. E ele vai e pede para que os príncipes, para que os servos, para que os grandões iam conversar com Balaão, porque ele conhecia que Balaão era um servo escolhido por Deus. Ele conhecia que Balaão era um profeta de Deus. Então ele pensou, poxa vida, eu não vou perder essa guerra, eu vou procurar aquele homem para profetizar contra Israel. Mas ele nem acreditava que Israel estava amparado na mão de Deus. Ele nem acreditava que Israel estava ali com os laços, com o escudo da couraça de justiça, porque Israel é um povo abençoado. E eu quero dizer essa noite para você, você não está aqui por acaso, porque você já é um abençoado. Você está aqui escolhido por Deus. Você foi escolhido para estar aqui com a sua família hoje, para concretizar na sua vida, aleluia. Não há Balaão qualquer que profetiza na sua vida, mas é a palavra do Senhor dizendo: hoje você está blindado com a presença do Espírito Santo de Deus. Que aquele povo era um povo escolhido, um povo abençoado. No capítulo 22, versículo 3, Moabe temeu muito diante daquele povo, porque eram numerosos, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, porque Moabe disse aos anciões dos medianitas: agora limperá
esta congregação, tudo que houve ao redor, tudo que haver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Olha a comparação que Moabe faz. Ele compara todos aqueles soldados, toda aquele turma do exército como um boi. Ou seja, o que ele queria dizer, aleluia, é que quando o boi está no pasto, ele come a grama de qualquer jeito. Você pode deixar ele lá uma semana no pasto, cuidado que ele sai arrastando e comendo tudo. Então ele fez essa comparação. Você imagina o desespero que Moabe estava de Israel. Você imagina a dificuldade que ele estava tentando achar para vencer essa guerra, para ele comparar um boi comendo grama. Então vocês imaginam o grande exército que estava vindo. É o mesmo exército que está nessa igreja hoje, eu creio. É o mesmo exército por o mesmo propósito. É o mesmo exército que crê que Jesus vai voltar. É o mesmo exército que acredita no trono de Deus. Quando as nuvens se abrirem, Jesus voltar. Eu creio que é o mesmo exército que acredita na salvação. Moabe, ele fica angustiado, Moabe fica triste, ele nega ajuda ao povo de Israel. E agora se arrepende, porque o exército de Deus, a Bíblia fala que eram numerosos. Moabe compara a quantidade, aleluia, dos soldados. Ele já imaginava que ia tomar, aleluia, que ia ser uma destruição, como eu li para vocês. Ele fala com seu ancião, ele partilha as dificuldades com seu ancião, aleluia. O ancião, aleluia, na época significa chefes dos clãs, ou seja, poderia ser um conselheiro na época, poderia ser um maioral, um político, ou seja, um diretor espiritual importante. Então naquela época o ancião, as pessoas pediam orientações. É como se fosse hoje, você passando dificuldade, você passando algo na sua vida, em vez de você procurar um ancião da sua igreja, ou seja, um pastor, uma pastora, ou até, aleluia, um diácono, algum irmão que possa, aleluia, falar para você, orientar você, ou seja, não, às vezes procuramos pessoas da rua, pessoas que às vezes nem é evangélico, e às vezes ainda acaba falando algo que afasta você da presença de Deus, às vezes acaba falando algo, aleluia, que você não quer mais saber de igreja, você não quer saber mais de louvar, você não quer mais saber de cantar, você não quer mais saber de pregar. E aí não quero dizer essa noite para você, meu irmão, não seja um Balaão que, aleluia, profetiza a troca de barganha. Jesus, ele te chama essa noite. Jesus, ele quer te renovar. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele quer te fazer uma nova mulher. Jesus, ele quer te fazer um novo homem, aleluia, porque ele crê que você foi ungido por Deus, você foi feito pelo barro, você teve o sopro do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Mas todo esse alvoroço foi porque Moabe negou ajuda a Israel. O medo bateu, a consciência, meus irmãos, desespero bateu, a consciência bate. Imagina você ficando desesperado, sabendo que o exército ia matar todos os seus povos, toda a turma do exército do lado de lá, toda a sua família. É a mesma coisa. Quantas pessoas, aleluia, matam o ministério, quantas pessoas, aleluia, por causa de uma coisa simples, matam o ministério. Quantas igrejas não têm coragem de chegar e conversar, falar, você está errado, você conserta, mas não, pessoas acabam matando. Sai de lá, procura outra igreja, aleluia. Deus, ele fala essa noite, quem fecha a mão para ajudar, ele fecha, aleluia, o céu para si. Não seja pessoas, aleluia, que não anda na palavra do Senhor. Quem
Moab ele fecha. Moab ele não quis ajudar, ele nega ajuda. E eu digo para você que nega ajuda, esquece da onde Deus tirou. É Deus. E quando você nega ajuda, aleluia, nega a Deus da onde você tirou, da onde ele tirou. O irmão Paulo leu aqui, falando de quem não ama a sua própria família, não ama o próprio Cristo, em outro sentido palavra. E essa é a verdade. O que mais está tendo é destruição de casamento. O que mais está destruindo é ciúme. O que mais está destruindo é que o esposo para de ir na igreja, a esposa para, em vez de orar para ele voltar, e vice-versa. Às vezes o esposo sai da igreja, a esposa não ora. Às vezes a esposa sai, o esposo não ora. E aí os dois não querem mais vir, ficou frio, já não tem mais vontade de orar, já não quer mais vir para a igreja, só quer vir quando as coisas estão bem apertadas, aleluia. Mas, desculpa, mas eu quero dizer para vocês, meu irmão, negar ajuda é esquecer de onde Deus te tirou. A ajuda que você nega pode ser a bênção que você precisa do amanhã. Olha que palavra, meus irmãos. A ajuda que você nega pode ser a bênção que você precisa amanhã. Então deixe, levanta da cadeira, começa a fazer diferente. Começa a fazer diferente, meu irmão. Moab estava com medo de Israel, porque eles estraçalhou os amorreus, aleluia, desculpa. Balaque presenciou a guerra, viu que não seria fácil vencer Balaque, enviou um mensageiro a Balaão e fala no capítulo 22, capítulo 5, e enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor e Bedor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamaram dizendo: eis que meu povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado de frente de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo. Olha só, meus irmãos, Moab pediram para o profeta, aleluia, amaldiçoar, pediram para Balaão destruir o povo de Israel, um povo que foi escolhido, um povo que, nem eu falei para vocês, eles estavam parados, aleluia, nas promessas de Deus. Moab com o coração endurecido, Moab triste, medo de ser morto. Mas eu quero dizer para você que o coração endurecido impede o milagre acontecer. É Deus. Às vezes algo está prestes a chegar na sua vida, às vezes o milagre está prestes de chegar, mas o coração endurecido impede do milagre acontecer na sua vida. Aleluia. O milagre ele entra na vida quando a gente deixa Jesus entrar, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que deu seu sangue, aleluia, aquele que recebeu aquela coroa de espinho. Ele fala essa noite para você: não deixe seu coração, aleluia, endurecido, porque eu quero lapidar, eu quero restaurar, eu quero te entregar, eu quero fazer a diferença na sua vida, na sua família, aleluia. Porque você foi escolhido por mim, porque você foi escolhido, aleluia. Eu não quero que você se afaste da presença, aleluia. Eu quero que você se aconchegue mais no altar. Moab estava com medo de Israel, porque ele estava com medo, aleluia, de perder a guerra.
versículo 12, aleluia. Então disse Deus: não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porque quanto é bendito, ou seja, eles são abençoados por mim. Você já notou quando você se afasta da presença do Senhor, as coisas começam a piorar? E aí você fala assim: vamos voltar para a igreja, vamos começar que as coisas não estão boas. Alguns falam que a bruxa está solta, né? Nós evangélicos falam que o diabo está solto mesmo. Porque o diabo ele veio para destruir mesmo. O diabo ele veio para esfriar, aleluia, a nossa comunicação com Deus. O que é a comunicação? O Espírito Santo que está habitado em mim, que está habitado em você. É isso que o diabo quer, ele quer destruir, ele não quer que você continue na presença do Senhor, na caminhada do Senhor. Mas essa noite eu quero dizer para você: o inimigo não chegará perto da tua vida, porque hoje, aleluia, Deus ele tem algo maravilhoso. Deus ele tem promessa para mim e para você, aleluia. Deus ele deixa bem claro, aleluia, não irá com eles, nem amaldiçoará a este povo, porque quanto é bendito, porque quem amaldiçoa revela o veneno que carrega no coração. Olha que palavra. Isso tem na igreja, isso tem na rua, isso tem na marca da promessa, isso tem nas melhores igrejas. Pessoas que amaldiçoam seu próprio irmão. Mas o que é amaldiçoar? Não é só, aleluia, você falar mal da pessoa. É você orar contra algo que a pessoa quer. É você orar contra o objetivo de outro irmão. É você amaldiçoar. É a inveja quando entra na sua vida. Você consegue uma casa, você consegue um carro, uma moto. Às vezes até o próprio irmão da própria igreja falando: será que está traficando? Porque o salário não bate. Isso é amaldiçoar. Isso é você jogar praga, meu irmão. Mas quando é crente, praga não pega. Mas quando você está ali na ameaça, na couraça da justiça, não há feitiço, não há macumba, não há feitiçaria que pega. Porque você acredita num Deus Todo-Poderoso. Você pode quebrar sim, através da oração, através do jejum, aleluia. Porque ninguém quebra o que Deus deixa na sua mão. Ninguém quebra o que você conquista, aleluia. Quem lança a maldição planta tempestade na própria vida. Olha só. Então fica calmo. Jesus, Ele está te amparando. Você está amparado por Deus. Você está amparado por Deus. Porque quem lança maldição planta tempestade. Quem amaldiçoa esquece que Deus é o juiz de todas as coisas, que é o juiz de todas as causas. Aleluia. Porque Deus Todo-Poderoso ele faz justiça naqueles que estão na presença. Ai daquele que mexer com os meus pequenininhos. Pequenininhos é você, não é essa criança não. Deus ele sabe do teu coração. Deus ele sabe da sua intimidade. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus ele sabe o quanto você ora dentro do seu quarto. Deus ele sabe o quanto você ora para conseguir um emprego. Deus ele sabe o quanto você ora para esse câncer sair, esse tumor, aleluia. Deus ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas. Então por que você ainda está desacreditando, aleluia, do poder de Deus, o que Ele pode fazer na sua vida? Eu quero dizer essa noite para você, Ele já está ajeitando o campo para você. Você vai receber um milagre. Eu creio em Deus, aleluia. Eu creio que Deus ele não desampara aqueles filhos, aleluia. E aí, meus irmãos, aleluia, Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa
deixar ir convosco. Deus não deixou Balaão acompanhar os anciões e nem os príncipes. Balaque era muito manipulador, mandou primeiro os mensageiros, depois mandou os anciões, aí agora mandou os príncipes, os poderosos, para tentar fazer a cabeça de Balaão. Você já notou quando você quer conseguir algo, tem pessoas que chegam do seu lado e falam que não vai dar certo? É bem assim, Jesus. Sabe quando você está construindo, você quer fazer um muro na frente da sua casa e fala, não vai ter jeito, como você vai conseguir? E aí Deus não deixa ele acompanhar para poder amaldiçoar o povo de Israel. Porém Balaque tornou a enviar os príncipes mais honrados do que aqueles anteriores, os quais foram a Balaão e lhe disseram assim: rogo-te que não te demores, ainda funcionando, como se eles fossem Deus, como se eles fossem, Balaão fosse obrigado a ir lá. Farei tudo o que me pedisses, vem, por roga-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu aos servos de Balaque: ainda que dessa carta cheia de prata e ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-te que também aqui fiquei essa noite, para que saiba o que o Senhor irá me dizer. Na primeira vez que eu falei para vocês, os mensageiros dormiram, e o Senhor falou para Balaão não fazer nada. Agora, dessa vez, vieram os príncipes. Balaão também pediu para que eles ficassem, porque ia orar ao Senhor, para ver o que o Senhor falasse. E veio o Senhor Balaão à noite e disse: se queres, homens, te verem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia fará o que eu dizer. Então Balaão levantou pela manhã, abordou-se a sua jumenta e foi com o príncipe de Moabe. Eles foram juntos, e a ira do Senhor Deus acendeu-se, porque ele se ira. Deus já tinha falado para ele, Deus já tinha falado, abre mão disso, esquece disso. Deus já tinha falado que Israel já era abençoado, já estava parado na mão de Deus. Mas Balaão dava atenção, Balaão dava ouvidos, Balaão dava as conversas. Deus se irou. Deus se irou, meus irmãos. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, para parar Balaão no caminho. Deus deu corda. Agora eu vou falar para você forte: Deus também puxa. É verdade, Deus. Deus dá o laço, mas Deus puxa. Ou seja, forte. Deus envia o anjo do Senhor quando Balaão estava vindo. Eu li que ele entra e ele sobe uma jumenta. Aleluia! E logo no caminho o anjo do Senhor desce em frente da jumenta. Balaão, ele estava tão cego, um profeta de Deus tão cego, um profeta de Deus, meu irmão, o Espírito Santo já estava longe, um profeta que tinha tudo, aleluia, para acabar com essa conversa. Vocês vão perder a guerra, acabou, eles estão amparados com Deus. É a mesma coisa nós quando vamos evangelizar o irmão. Deus existe,
salva, Deus cura, Deus exalta a família, Deus não vai te abandonar, aleluia. Mas Balaão, ele fecha os olhos, aleluia, perante a Deus, e Deus manda um anjo aonde para em frente da jumenta. Agora você acredita, meu irmão, que eu vou te falar? A jumenta viu o anjo, a jumenta para, ela empina, não foi mais para frente. Deus, ele enviou um anjo para que atrapalhasse Balaão, porque como eu falei para vocês, a ira do Senhor Deus acendeu-se, porque ele se ira. Quando Deus fala, não vai, não vai. Quando Deus fala, vai, você pode ir, que você está amparado. Mas quando alguém fala, não faça isso. Você já viu quando seu pai, sua mãe fala, meu filho, não vai, porque eu estou sentindo no coração que você não pode ir. E nós somos filhos, ainda falamos, não mãe, eu vou, eu posso, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu posso me sustentar. Mas aí lá na frente a gente caímos do cavalo, passamos fome, ficamos que nem os filhos pródigos, aleluia. Quando aquele filho abandona, pede sua herança, o pai divide entre eles. A Bíblia fala que divide não somente em um que pediu a herança, divide entre eles. E aquele menino, ele pega todo contente, com dinheiro no bolso, com a bolsa, certamente pegou várias roupas, aleluia, da época, para poder sair naquele lugar, aleluia. E ele viu que não era tudo que ele queria. Balaão, ele fechou os olhos ao Senhor. Quantas pessoas está fechando os olhos ao Senhor? É Deus. Quantas pessoas não estão ouvindo mais a palavra do Senhor? Quantas pessoas, às vezes, aleluia, pessoas se matando na bebida, pessoas se matando no cigarro, pessoas se matando na prostituição, pessoas se matando na mentira, pessoas enganando, sendo estelionatário, principalmente pessoas dentro da igreja, aleluia. Não se engana, não fecha a visão para a presença do Senhor, porque Deus, aleluia, ele se ira, Deus, ele acende a ira, porque ele, aleluia, não gosta de coisa errada. Meu Deus, aleluia. Se aquele homem tivesse chamar, levanta-te, Deus falou para Balaão, ou seja, você quer ir, vai. Eu já falei para você que aquele povo é abençoado por Deus, vai. E Balaão se fingiu de cego. A mula viu um anjo, mas Balaão não viu o anjo. O anjo, ele estava preparado com a sua espada, desembainhada para ferir, ou seja, para matar, para executar Balaão, porque Balaão não ouviu Deus, Balaão não ouviu o Espírito Santo de Deus. Quantos Balaões tem aqui? Espero que não tem nenhum. Espero que tem homens de Deus, espero que tem mulher de Deus, porque quando tem mulher de Deus, Deus honra, aleluia, Deus exalta, aleluia. Você pode glorificar, aleluia, porque Deus é o Deus dos exércitos, aleluia, é o Deus todo-poderoso, aleluia. É Deus que faz tudo, aleluia. É Deus que resolve tudo, aleluia. É Deus que ele sabe o que acontece na sua vida, porque as 3 vezes espancasse com a jumenta. Olha só, quando o anjo ele para, a jumenta quase derruba, ele vai e começa a bater na jumenta. Ele não teve visão com o anjo, e aí Deus fala, porque as 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu para ser teu adversário, portanto o teu caminho é perverso diante de mim. Aleluia, Deus. Quando você não está na presença do Senhor, a perversidade entra de uma tal maneira destruir. Aquele que nunca mais usava um crack começa a usar crack. Aquele que não tem visão, aquele que parava de beber começa a beber. Aquela mulher ou aquele homem que se prostituía quando não tem visão, ele começa a se prostituir de novo. E aí o diabo gosta. E aí o diabo ele dá aquele banquete, vai falando, vai comendo.
vai comendo as frutas deliciosas que eu tenho, mas Deus, Ele quer quebrar. Deus, Ele traz uma nova visão espiritual para cada um que está aqui. Deus, Ele vai levantar verdadeiros homens essa noite aqui, eu creio. Você crê, meus irmãos? Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Jesus te ama do jeito que você está, mas te ama demais para te deixar do jeito que está. Não importa o seu passado, Jesus tem um novo recomeço para a tua vida. Deus é recomeço, aleluia. Para finalizar, eu não quero terminar. Eu queria fazer uma oração para toda a família, para todo que está aqui. Eu queria que os irmãos se levantassem. Eu queria fazer uma oração. Deus colocou para mim fazer uma oração para vocês, meus irmãos. Aleluia. O que eu pude trazer para vocês essa noite foi essa palavra. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus proteja cada um de vocês. Senhor, meu Deus, sou meu Pai. Eu me coloco agora na tua presença com fé e autoridade no nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada contra as famílias, contra a igreja marca da promessa, seja anulada agora. Eu declaro que nenhuma palavra contrária prosperará, porque está escrito que aquilo que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado, conforme o livro de Números 23, versículo 8. Se houver palavra de inveja, ódio, raiva ou pragas lançadas contra qualquer pessoa que está aqui nessa igreja essa noite, eu declaro, cai por terra agora, pelo poder do sangue de Jesus, toda seta maligna e quebrada, toda obra do inimigo e desfeita. Eu renuncio toda maldição hereditária, todo ciclo de derrota, toda repetição de sofrimento na sua família, em nome de Jesus, sai. Eu declaro que Cristo, eu sou livre, porque está escrito que Cristo não resgatou da maldição. Espírito da Galatas 3, versículo 13, que toda palavra contrária seja subtraída por bênção. Onde houver tristeza, que haja alegria. Onde houver escassez, que haja provisão. Onde houver enfermidade, venha cura. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu declaro que a minha família pertence ao Senhor. Eu declaro a minha vida pertence ao Senhor. E toda maldição no lugar, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem recebeu a vitória? Aleluia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Aleluia. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Aleluia. Ele está restaurando família. Ele está enviando providência. Ah, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor Jesus, aleluia. Abençoa cada um, Senhor. Que eles podem ir para sua casa com teu Espírito Santo, aleluia, com tuas forças. E que cada um que veio buscar, Senhor, que o Senhor possa receber a vitória. Que o Senhor possa dar a vitória em nome de Jesus. Eu vou louvar o último hino. Depois que eu terminar, eu não sei quem vai fazer a bênção final. Aleluia, já tem alguém. Depois que eu louvar, pode vir dar a bênção final.
Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Santo, santo, santo. Que os irmãos possam louvar comigo. Aleluia. Glória. Glória a Você já ouviu falar que Deus é tão grande, mora no meu coração. Sou
palavra poderosa. Grande Deus. Vem tomar posse da palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ter o nosso milagre, nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Amém? Eu já vou orar logo sem demora. Depois que eu orar da bênção final, se alguém precisar de uma oração individual, vem aqui à frente. Tem diácono, tem missionário, tem evangelista, presbítero, para orar por você. Amém? Se posicione de pé, nós já vamos orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos, Senhor, Pai, por esse dia, por esse momento maravilhoso, a qual o Senhor nos proporcionou. Muito obrigado, Deus. Assim te agradeço, que todos possam, Senhor Jesus Cristo, ser levados para tuas casas em segurança, Senhor Jesus Cristo. Que eles vão cheios da tua bênção, da tua palavra que foi pregada hoje, Senhor. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Que todos possam dizer amém. Está encerrado, não deixe de dar a paz do Senhor para os irmãos. Amém? Glória a Deus.